Enzo, e que a escola estava sem diretora na época. E a coordenadora ela vinha 2 vezes por semana, porque também não tinha. A corda vai estourar para qual lado aqui? O meu ou o seu? Sim, você tem que tocar adiante. Ele é meu filho. Se eu não fizer por ele, é vocês que vão fazer? Não. Quando eu tirei, veio o material dele escolar, aí que a revolta foi maior. Não faz lição. Poxa vida, ela vai no caderno e ainda escreve que ele não fez. Me dá vontade de depois ir lá e perguntar. E você estava fazendo o quê? E eu falava nas agendas. Tá, pronto, tá tudo bem? Como é que o Enzo tá? Porque a lição de casa comigo fazia. Aí, e aí você fica Falta pensando. um diálogo franco aí também da escola, com a Fala. família, de alunos com deficiência, no sentido de reconhecer os limites dessa inclusão que não está Sim. acontecendo na Não, prática, né? não acontece. Eu vou falar para você que não acontece mesmo. E aí você se vê naquela situação e eu falei, agora, o que eu vou fazer? Não tô trabalhando, o Enzo tá aqui, como é que a gente vai resolver essa situação? Aí veio a contação de histórias. Aí eu tinha muita roupa, porque não dá para contar a história assim, a gente tinha que se fantasiar. Tem que se Montar fantasiar. o personagem. Opa, senão não vale, né? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, eu tinha um painel que eu tinha feito no aniversário dele, porque também para fazer aniversário eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer a Tem um decoração. pessoal que nos assiste aí que às vezes vai querer saber quem que é o canal, aí já fala pra Ah, nós aí. sim, sim. Agora eu tô só no Instagram, né? Porque foi no Tá? Instagram que eu me Como é que contei. acha você lá? Então, no Instagram é @tea, Tea, ponto aventura. Isso, Tea.aventura. isso mesmo, lá no Instagram. Aí você tava falando que tinha as vestimentas, Então, o que tá? que eu fiz? Eu fiz um cenário no meu quarto, coloquei esse painelzinho lá do aniversário, coloquei umas almofadas, umas lâmpadas de emergência, 2 almofadinhas assim pros meus telespectadores, que era ele e a Celine, né? E eu pesquisava as histórias. Como que eu vou trabalhar com ele? Sei lá, autoestima, né? Como que eu vou trabalhar com ele as diferenças? Então eu pesquisava as histórias, aí eu fechava a porta e falei, gente, eu já venho, tá? Quando eu abri a porta, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eles entravam na mesma vibe que eu. E naquele momento eu entendia que eles não me via como mãe, eles me via como alguém que foi ali contar a história. E eu contava a história, né? A ovelha rosa da Dona Rosa, que era rosa, né? E ninguém brincava com ela. Mas depois os animais resolveram se pintar de rosa e todo mundo brincou. Quando a chuva veio, molhou todo mundo, lavou, todo mundo voltou para a cor normal. Mas a ovelha continuou rosa. Mas eles entenderam que tudo bem ela ser rosa, dava para brincar. E aí eu sempre falava assim: alguém aqui quer contar alguma história? Alguém aqui quer falar alguma coisa? E ele, eu. Conta aí, vem você pra cá, conta a história. E aí ele relatava muitas coisas da escola. Então, ele não sabia, mas estava comunicando, né? Porque não adianta você ficar, mas me conta, daí na escola, mas como que foi? Bem, não foi. E às vezes ele falava assim: mãe, sabe aquele menino que estava de camiseta rosa? Ela, vem, mas eu não estava lá. Né? Como que eu vou saber? Então, assim, ele era muito fiel nas descrições. Não, filha, a mãe não estava lá, a mãe não sabe. Então, foi aí que eu fui, né, entendendo aonde eu podia Era um ajudar canal de ele. abertura, a contação de história. Exatamente. Tinha um alcance maior do que a mãe Vanessa. Exatamente. Ele falava um dia mesmo, né, da natação, que ele ia na natação, mas ele gostava de ir para estereotipar lá na água, entendeu? E para ficar livre, aquela sensação da água quentinha, né? E aí o professor falou assim: olha, você falou para minha sogra que foi levar, e tá vendo? Eu tava trabalhando, né? E ele falou assim: ó, vê com eles. Se ele quer mesmo fazer natação, porque na minha opinião, quem quer fazer natação é o pai e a mãe, porque ele não tá vindo aqui para aprender, ele tá vindo para brincar. E aquele dia era o último dia 30. No dia seguinte ia virar o mês, a gente ia pagar outro mês de natação. Falei, então a gente não vai. E eu fiz um teatro de fantoche com meia. E naquela história ele falou: ai, deixa eu falar. Vou contar. É igual eu na natação. E aí ele falou: é que aquela água é quentinha, sabe? Eu queria tanto levar o Rex lá do Toy Story para brincar na água, mas aquele professor falou que não, que eu tinha que ficar nadando de costa até. Sabe? Ele não tava assim, essa coisa de regra, sabe? A regra, você tem que nadar até lá e voltar. Não, ele queria um momento livre. E ele foi.
conseguindo falar, conseguindo comunicar dessa forma. E aí as coisas foram melhorando. No ano seguinte, ele ficou na mesma escola, porque você sabe, a gente tá aqui no clube, a gente não tem opções. Uhum. Mas ele estudou num período diferente. E eu lembro da professora, eu conversei com ela, ela falou assim pra mim: eu estava aqui no dia que aconteceu aquilo. Foi muito triste, mas me dá um tempo. Aí eu lembro que um dia ela mandou todo o material dele pra casa e falou: quero que você olhe o material do Enzo. Olha como que ele tá. Tudo pintadinho, toda a lição feita. E ela falou: e tem outra, ele tem muitos amigos aqui na sala de aula, viu? Gosta de participar. Quando eu peço alguém falar, ele sempre levanta a mão pra falar. Nossa, me senti tão amparada. E ela falou assim, algo bem curioso. Veja, o Enzo não tinha laudo nessa época. Sabe, ele é assim. Eu explico pra ele as coisas e depois, quando eu termino, eu falo, gente, pode fazer. Ele vai lá na minha mesa e fala, nossa, mas eu não entendi nada do que você falou. E aí eu explico novamente e ele faz. No ano seguinte, foi quando a gente estava nessa, né, na busca daí mesmo do diagnóstico, a professora falou assim, ele é tão engraçado, sabe? Eu explico, daqui a pouco ele vai lá na minha mesa e fala, não entendi. Aí eu falo pra ele, meu, você tava onde? Você estava lá na esquina? E ele fala, não, eu tava sentado ali, porque o Enzo ele é muito literal. Literal. E eu não sabia disso. E foi essa professora também, começou a mandar pra mim no outro ano, né? Não fez a lição, foi o amigo que fez, não sei o que lá, tudo não, e mandava pra casa. E ele começou a ficar muito chateado porque todo mundo terminava a lição e ele não. E aí eu falo pra você, uma questão de respeito, uma questão de bom senso. Gente, eu vou apagar. Esse lado, posso apagar? Tem alguém aqui ainda? Não, ela apagava e ele não terminava. E ela foi pontuando essas coisas, né? E aí eu fui mostrando para psicóloga, e aí a gente foi atrás do laudo dele. E aí nessa época ela me chamou para conversar porque ele tinha tentado bater no aluno, que o aluno ele falou: "Mãe, ele foi apagar a lousa". E eu falei: "Não apaga, não apaga". E a psicóloga falou para mim: "Vanessa, você não vai falar nada para ele, porque ele tá o ano inteiro ficando para trás. E ela não tem um olhar para ele. O dia que ele reagiu, você não vai falar. Você vai falar na questão de, não, você não pode bater nas pessoas porque ninguém bate em você. Mas de falar, não fala mais. Não. Ele tá aprendendo que, poxa vida, por quê? Por que não me espera? E ela chamou a gente para conversar. E aí a gente teve uma conversa muito aberta com ela. E desse dia, né, a gente tava quase com o laudo fechado e a Gi também me chamou para fazer uma palestra na escola, né, pra gente falar um pouco mais desse assunto. Diretora. Isso. E eu lembro que na palestra ela não quis ficar, a professora dele, ficou um pouco, logo saiu. Ninguém saiu, tanto de manhã quanto à tarde. Nossa, ficou todo mundo, mas ela não ficou. E aí eu lembro que eu comecei assim, olha, Enzo, vou falar uma coisa pra você. Ele falou, mãe, é muita lição. E aí eu levei ele na neuro. Aí quando foi que a fono e a psico fechou os relatórios, e aí eu levei ele na neuro. Que, nossa, é uma neuro que o pessoal aqui de Santo André bate continência, assim. Não, a minha primeira impressão não foi boa. Mas, enfim, eu cheguei e, assim, eu fui mostrar o laudo, ela não quis olhar direito e falou, ele é autista. Aí eu falei, não, sim, eu sei. É que eu queria que você, né, sei lá, era a minha primeira vez num consultório, né, neuropediatra. Ele é autista. E aí ela falou, deixa ele aí, né? E eu não falei nada, e o Enzo também, ele super tranquilo, né? E ele ficou mexendo nas coisas, mexia nas coisas dele. E ela falou assim, você faz o quê? Eu falei, bom, eu parei a faculdade para poder chegar no diagnóstico dele, não é fácil, né? A gente não tem como você pegar o nosso filho e você terceirizar para uma outra pessoa. Ela falou assim, é isso que eu acho um absurdo. Ela falou assim, a coisa que mais trava ele, a maior, você é como se você fosse uma bola de ferro no pé dele. Nossa. Você trava ele. O seu filho é uma criança que, na verdade, não deveria nem estar morando aqui. Vocês deveriam morar nos Estados Unidos, porque esse menino, ele é muito além. Aí ele vê assim, nós vamos morar nos Estados Unidos? Eu, Enzo, não, calma. E eu fiquei muito sem ação. Muito. Porque ela falou assim, autista precisa de dinheiro. Autista não precisa de mãezinha para ficar fazendo comida para ele todo dia, cuidando dele. Pô, mas então, Mas assim, mais da metade da população aí, que se tiver filho autista, e aí? tá como então? E assim, aí eu saí de lá muito chateada mesmo. Aí eu falei com meu esposo, ele falou: "Não, a gente vai procurar um outro médico". Embora que a gente sabe
né, de tudo isso, mas nesse dia ela até fez uma carta, porque eu levei todo o material escolar dele, ela fez uma carta e falou assim, que o Enzo não... Ela falou, sabe por que ele não termina a lição? Porque ele não consegue fazer a cursiva. A cursiva é uma letra que você tem que desenhar ela, e isso ele perde tempo. Fez uma carta, a partir de hoje o Enzo não faz cursiva, faz bastão, nunca mais ele se atrasou. Você vê um detalhezinho? Tá. Pequeno, né? Nunca mais ele se atrasou. Só que ele falava, mãe, é muita lição, é muita lição. Falei, isso nós vamos fazer um combinado. Agora, não, mas antes disso eu fiz uma coisa assim, ó. Quando ele ia para a escola, na página que ele ia escrever a atividade naquele dia, eu escrevia de canetinha amarela. Filho, você é 10. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu escrevi. E ele, né, daquele jeitão, ele anda de cadarço desamarrado, ele anda com as coisas, ele é assim mesmo. E ele chegou no ônibus com a jaqueta, tava caindo aqui do braço, a mochila tava aberta e o caderno na mão. E eu esperando ele no ponto, ele, mãe, aqui, você colocou aqui que eu sou 10, eu vi quando eu cheguei na escola, eu sou 10. E aí eu comecei a deixar bilhetinho em todos os giz de cera, em todos os lápis de cor, você é incrível, a gente te ama, você é 10. Todos os apelidos que a gente chama ele em casa, eu fui escrevendo pra ele ficar sem terminar a atividade não é uma coisa que vai te definir, né? Fui fazendo isso, trabalhando essa questão da autoestima. E eu falei assim, hoje a gente vai fazer um combinado. Isso a gente indo pro ponto de ônibus. Eu não quero que hoje você vá na escola para aprender tudo que é para passar. Não. Uma coisa só eu quero que você aprenda hoje. Enzo, uma. E aí amanhã é outra. Vamos ver sexta-feira, vamos juntar tudo isso para ver o que deu essa semana? Beleza. E aí ele começava. Coisa bem objetiva. Assim. Mãe, você não vai acreditar. Nunca esqueça disso. Mãe, aprendi a tabuada. Eu falei, não. Fala sério, aprendeu? Me fala aí, como é que é? Por exemplo, a tabuada do 2, mãe, 2 vezes 1 é 2. No resultado, eu vou somando mais 2, mais 2, mais... Perfeito, pronto, você aprendeu a tabuada. Então, quando chegava na sexta-feira, eu falei, vamos juntar aos pouquinhos, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e virou bastante coisa. Então, eu acho assim, e nesse período a gente começou a fazer terapia. O meu convênio não cobria a psicóloga, a gente pagava. Era uma luta, sair daqui para ir lá para o Baeta Neves de transporte público, né? Com a Celine pequena. E aí eu lembro que eu chegava lá e tinha uma subida enorme para a gente subir. Aí era depois do almoço, a Celine já vinha dormindo, aquela situação difícil. E quando eu chegava lá, cansada, na sala de espera, eu sentava, ela chamava ele, eu lá na sala de espera, aquele momento você fala assim, eu vou dar uma descansada agora. Aí daqui a pouco, demorava 1 hora, ela trazia ele e falava assim, olha, hoje foi assim maravilhoso. Hoje a gente brincou de Uno, ele aprendeu a esperar. Nossa, hoje ele tá... E aí eu tinha todo o caminho de volta, novamente. Aí eu pensava, puxa vida, Uno eu podia ter feito aqui em casa, né? Mas aí que eu quero dizer, foi a nossa insistência, foi o nosso levar todo dia. Porque o autismo, por isso o autismo ele não é uma doença. Porque se ele tivesse com uma dor de garganta extremamente difícil, sei lá, ele vai ficar 15 dias internado aqui, vai tomar antibiótico, tal, vai melhorar quando eu for para casa. Mas o autismo não. A gente ia e voltava todo dia com o autismo para casa. Eu não deixava ele lá na clínica. Ele voltava comigo de novo. E como ele ia só essa vez, então ele tinha um dia só de psicóloga e um dia de fono. Eu sempre falei o que eu posso fazer em casa, porque ele é nosso filho. Somos nós, quanto famílias, as pessoas mais interessadas em ver ele evoluir. Ele vai conquistar muitos lugares e vai depender de nós também, né? Aí eu vou pedir para você, então, dar uma segurada nesse pacto familiar aí que vocês fecharam. E avisar, assim, para quem está nos assistindo, que nós temos aqui um Pix Solidário, podcast, fundodequintal@gmail.com, e nós vamos ouvir alguns comentários aí que algumas pessoas estão mandando, tá bom? Por favor, Luana. Bom dia, Petros. Um prazer enorme estar aqui em mais dia. um episódio do nosso podcast Fundo de Quintal, recebendo uma convidada tão especial, Vanessa Florencio.
Olha, o nosso chat tá bombando aqui, galerinha dos Opa. sextos anos, mandando Ah. beijos e abraços.